Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje, nós vamos resolver o limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x usando a regra de L'Hopital. Se você gostou dessa ideia, você já sabe, né? Assina a lista de presença da nossa aula. Como é que faz? Basta clicar no like e deixar um curtir aí nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Pega o lápis e o caderno e vem comigo. Bom, nós temos uma playlist sobre a regra de L'Hopital aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no canto superior direito para você assistir tanto a primeira aula quanto as outras aulas sobre a regra de L'Hopital aqui do canal. Essas aulas estão muito bacanas. Bom, um dos casos para se calcular limite usando a regra de L'Hopital é o caso quando a gente obtém o limite de uma função f de x elevado a g de x. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma potência, né? G de x é um expoente de f de x. Então, quais são as indeterminações possíveis de acontecer? Bom, se a f for para zero e a g for para zero, então a gente vai ter algo do tipo zero elevado a zero. Isso aqui é uma indeterminação de L'Hopital. Se a f for para infinito e a g for para zero, então o que a gente tem? A gente tem infinito elevado a zero, que é essa segunda indeterminação. Se a f vai para 1 e a g vai para mais ou menos infinito, então o que a gente tem? A gente tem 1 elevado a infinito ou 1 elevado a menos infinito, que também é uma indeterminação de L'Hopital. Para cada um desses casos, a gente vai tentar usar a regra de L'Hopital normalmente, que diz que o limite, quando x tende a A de f de x sobre g de x, é igual ao limite quando x tende a A de f' de x sobre g' de x. Isso significa que, como a gente tem uma potência aqui no meu limite, eu vou ter que transformar essa potência em uma razão. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer algebrismo. O primeiro algebrismo envolve aplicar o logaritmo natural, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito da igualdade. Como é que a gente vai fazer isso, Jaqueline? Bom, eu coloquei aqui o seguinte exemplo. Calcule limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x. Observe que nós temos aqui a f de x igual a x e a g de x igual a x. Então, esse limite ele vai ser do tipo zero elevado a zero, porque o meu x está tendendo a zero. Se ele é do tipo zero sobre zero, ele recai aqui nesse primeiro caso. Nós temos uma indeterminação de L'Hopital. Então, como é que eu vou resolver esse limite aqui? Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse limite de y. Olha só, eu vou escrever assim. Y é igual ao limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x. Agora, eu vou aplicar o logaritmo natural em ambos os lados, tanto à esquerda quanto à direita. Aplicando o logaritmo natural do lado de cá, eu tenho ln de y vai ser igual a limite quando x tende a zero pela direita, aplica o logaritmo natural do lado de cá também. Aí vai ficar x elevado a x. Do lado esquerdo, a gente vai repetir aqui o logaritmo natural de y. E aí, o que vai acontecer aqui do lado direito? Esse x, por propriedade de logaritmos, o que acontece com ele? Ele desce, ele vem para cá multiplicando. Então, a gente reescreve esse limite da seguinte forma. Limite quando x tende a zero pela direita de x vezes o ln de x. Porém, agora, olha só, o que a gente tem? Antes a gente tinha uma potência e agora a gente tem um produto. Vamos transformar esse produto em uma divisão, que é o que a regra de L'Hopital permite a gente fazer. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, eu vou reescrever o ln de y, vou fazer limite quando x tende a zero pela direita, e agora o produto entre as minhas funções será produto de x com ln de x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o ln de x aqui em cima e vou dividir pelo inverso de 1 sobre x. Por quê? Porque isso aqui é uma divisão entre frações. E uma divisão entre frações, vou fazer aqui um balãozinho de pensamento, para resolvê-la basta repetir a primeira
e multiplicar pelo inverso da segunda. A inversa de 1 sobre x é x sobre 1. Então, isso é ln de x vezes x sobre 1, que é ele mesmo. Observe que aí a gente volta para essa expressão aqui. Então, agora que eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho um numerador e eu tenho um denominador, eu vou aplicar a regra de L'Hopital. Quem vai ser ln de y? Vai ser limite, quando x tende a zero pela direita. Pela regra de L'Hopital, ó, basta que eu derive em cima e derive embaixo. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Se você não conhece a derivada do ln de x, eu também vou deixar aqui no cantinho superior direito um link para você assistir aula sobre derivadas de logaritmos aqui do canal. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Nós também temos aula que ensina a derivar essa potência negativa, essa potência com expoente negativa. E aí, então, como é que a gente resolve isso? Eu vou vir para cá. ln de y vai ser limite para x tendendo a zero pela direita. Aqui eu vou fazer a divisão de frações. Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Como ela é menos 1 aqui embaixo, ó, é menos 1 sobre x ao quadrado, ela vai virar x ao quadrado dividido por menos 1. Esse x ao quadrado com esse x a gente simplifica, e aí eu terei a resposta ln de y igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 vezes o x que sobrou aqui, vai dar x. Esse 1 vezes esse menos 1 vai dar menos 1. E isso é a mesma coisa que ln de y é igual a limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x. Pela regra da substituição direta, esse limite aqui é igual a zero. Então, olha o que eu encontrei aqui. Eu encontrei que ln de y é igual a zero. Ou seja, usando propriedades de logaritmo, né? O log de y na base e é igual a zero. Isso significa, então, que o e elevado ao zero, então eu vou escrever aqui, ó, e elevado a zero é igual a y. E elevado a zero é igual a 1. Então, quanto vale o meu y? Y é igual a 1. Mas y, quem que era? Volta aqui em cima, ó. Y era o limite que a gente estava querendo calcular. Então, portanto, eu posso concluir aqui que o limite, quando x tende a zero pela direita, de x elevado a x é igual a 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual que está sendo a sua maior dificuldade para você aprender a regra de L'Hopital. Não se esqueça de deixar um gostei aí nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!